Pedro, vamos falar de futebol? Vamos embora. Isso é que é bom falar. Isso. Já tivemos aqui Rui Miguel Mendonça, tivemos aqui Luís Mateus, já tivemos aqui Pedro Sousa, hoje temos Pedro Ricardo Martins. Pá. Temos aqui malta que anda aí na televisão há muitos anos. E epá, eu aprendi com o Rui Miguel Mendonça que não posso dizer que te vejo há muitos anos na televisão, que é para não te chamar velho. Não, podes dizer à vontade. Infelizmente a gente já não vê o Rui Miguel há tanto tempo. Pá, como colega de carteira durante 15 anos. Portanto, Pois, porque vamos a isso, tu estás na Sport TV há 20 anos, não é? Entrei no dia 1 de Abril na Sport TV. Portanto, é uma vida. Tu tinhas estado na SIC, né, como estagiário, tinhas estado lá qualquer, esqueci o nome agora. Estive na Mundial. Isso. Eu comecei isto tudo, eu não tinha nada de ideia disto. Estava a tirar o curso de Direito quando era participante num programa de concurso, que era Os Donos do Jogo. Isso. E daí, pá, eles acharam piada, nomeadamente o Paulo Garcia, que era um dos apresentadores, eu fiquei bastante amigo dele. Faz umas coisas, não sei o quê, vem para aqui estagiar, e então fui estagiar para Os Donos da Bola, que era o programa mítico de referência. Imagina o que é, eu estar ali eu ali sossegadinho, levar uns pivôzinhos ao David Borges e tal, estava ali a tirar umas imagens para uns off e tal, estava ali uma ajuda. Pá, sim. Fui buscar o Nuno Luz de táxi, numa altura, pouco depois do caso de Paula, lembras-te, não sei se te lembras, quando os jogadores da seleção começaram a mandar sacos da varanda, eu fui de táxi buscar o Nuno Luz. É assim o meu primeiro, não digo que for jornalista, porque aquilo não teve nada de jornalista, foi mais de motorista, mas foi mítico essa presença de viver com essas pessoas, de aprender muito. Foi uma primeira escola. Depois achei imensa piada aquilo. Depois, entretanto, fui para a Mundial, que era uma revista de desporto, e juntamente com o Paulo Garcia, com o Paulo Central, que é atual o diretor de comunicação do Sporting, o Paulo Rolão, o Gonçalo, que é agora o diretor Gonçalo Pereira Rosa, que é o diretor da National Geographic. Portanto, malta ali importante. O diretor era o Gonçalo Correia, que era um senhor daqueles jornalistas à antiga, com todo o peso, foi diretor pela voz, pá, da Gazeta dos Desportos. Era assim um senhor assim, daqueles à antiga, e portanto era uma estrutura pequenina, mas era muito engraçado. Aprendi muito aí. Tu chegaste à Sport TV, pá, se aquilo foi no início, foi muito quase, hein? Eu já não lembro bem quanto é que foi a Sport TV. Não. Eu da Sport TV inicial eu nesta altura nem sequer sou ainda dos mais velhos. Ainda o Rui Pedro Rocha, o Sérgio Almeida, o Jorge Balão, todos eles que ainda lá estão, já lá estavam, juntamente com o Rui Miguel Mendonça, o Sérgio Sousa, o Jaime Cravo, toda essa malta faz parte de uma primeira fase antes de mim. Depois chegaste um pouco mais tarde, mas também não foi muito mais tarde. Não, o Sport TV tinha 2 anos na altura. Isso, exatamente. Ainda antes do Europeu de 2000, ainda foi a minha primeira grande competição. Eu entrei em dia 1 de Abril e depois ainda levo com esse Europeu de 2000, foi o primeiro Europeu a trabalhar a sério numa redação. Levo o caso de João Pinto a sair do Benfica, ainda há pouco tempo estive a recordar isso num trabalho do 00, muito engraçado. Foi recordar essa história. Tive uma conferência de imprensa da apresentação do João Pinto, no comunicado do Benfica, aquela turbulência toda, e depois à noite estive na seleção, na concentração para um amigável, para o Euro, assim, de preparação para o Europeu. Lembro-me bem, muito engraçado. Foi assim o primeiro choque. Olha, tu que já andas aqui há muitos anos, tens um rosto reconhecido na Sport TV. E tens uma voz que dava quase para fazer rádio também. Sabes fazer rádio? Fiz rádio. Na altura estava no Mundial. Na altura do Mundial fiz rádio numa rádio que era a Rádio Sem Fronteiras. Isso. E em que foi o meu... É engraçado, porque foi aí que eu aprendi muito da reportagem de pista e do gostinho pela reportagem. Era uma rádio local, que era o Manuel Martins que fazia os comentários, e era o Jorge Bruno que fazia a narração. E nós, durante ali, tivemos ali uns bons anos, uns bons meses, se calhar não foi, mas foi uma temporada importante. Olha, foi no ano em que o Schmeichel veio,
ainda havia aquela coisa de ir à rádio, na boca do túnel, fazer ali as perguntas aos jogadores quando acabavam. E eu lembro-me perfeitamente, fiquei com essa coroa de glória. O Schmeichel nunca tinha dado nenhuma entrevista. E eu parei o Schmeichel e consegui fazer uma entrevista ali ao Schmeichel e seguir um jogo. Um gigante. É, muito, muito engraçado. Ele respondeu-me, ele nunca respondia ao jornalista. Aliás, acabava o jogo, saía a correr e o jogo deve ter corrido bem, ele deve ter achado piada. Ainda fiz ali duas ou três perguntas. Epá, ainda por cima, o Schmeichel. Obrigado, férias, pá. Pelo Manchester United, aquilo, pá, para mim foi top. Foi monstro, pá, o primeiro choque jornalístico que eu tive ali de contacto com o monstro do futebol mundial. Olha, tu que andaste nisto neste tempo todo, sentes que, e já falei disso com alguns dos teus colegas que falei antes, e tive algumas opiniões mais ou menos unânimes, mas também gostava de ter a tua. Sentes que o jornalismo hoje é muito mais complicado? Tu falavas aqui do à boca do túnel, é tudo muito mais complicado aos dias de hoje, não é? Com as comunicações, com os clubes a fecharem. Tudo isto torna o teu trabalho muito mais difícil, não é? Por um lado, sim, indiscutível. Por outro lado, é mais, digamos que é mais democrático. Okay. Ou seja, antigamente tu se conhecias e tinhas boas fontes, chegavas ao lado do Y. É uma coisa engraçada porque esta história do Covid voltou a trazer isso um bocadinho. Houve aqui não diria uma anarquia, mas houve aqui uma maior abertura e conseguimos voltar a falar com os personagens. Sim, hoje o meu programa é um exemplo, não é? Eu falo com um monte de gente. Exatamente. Tens aí um bom exemplo. Mas também porque és independente. Ou seja, muitos dos teus convidados, nós já tentámos, na altura, quando isto do Covid, por várias razões, tentámos falar com alguns que simplesmente se recusaram, dizendo ou que tinham acordos, ou que não queriam falar, ou que não era momento, e não vou falar de nomes, mas aconteceu. Sim. E, portanto, aconteceu agora aqui com esta história do Covid, voltámos a ter um bocadinho quem tem contacto, insistir, falar com as personagens. Hoje em dia, por um lado, em tempos normais, digamos assim, o que é que acontece? Está tudo muito controlado em termos de comunicação e temos aqui por outro lado, temos aqui uma nova forma de chegar aos protagonistas, que são as redes sociais. Com tudo o que isso tem de bom e com tudo o que isso tem de mau. Há 20 anos seria impensável tu ver do dia-a-dia do Cantona ou do Schmeichel. Né? Hoje em dia, eles próprios libertam essa informação e isso, hoje em dia, é fonte de informação. Infelizmente, porque não devia ser assim, né? Nós devíamos ter acesso e podemos falar e conversar, fazer entrevistas. Eu lembro-me na altura da Mundial, é um bom exemplo. Eu lembro-me perfeitamente de ir buscar o Simão, que na altura estava no Sporting, do carro com o Paulo Cintrão. Vamos buscar o Simão para ir tirar fotografias à Mundial, ou ir fazer entrevistas ao Nuno Gomes, ou ao Cadete, ou ao Brian Dean, jogadores no estádio da Luz. O Paulo Pinto, que era o nosso correspondente no Porto, fez montes delas. Olha, com o Fernando Santos, por exemplo, lembro perfeitamente no Porto. Coisas que hoje em dia é impensável. Se olhares que entrevistas é que os jogadores dão hoje em dia, não dão, não é? E as poucas que dão é aos canais dos clubes, aos canais internos dos clubes. E, portanto, nessa perspectiva, as coisas estão mais fechadas. Por outro lado, temos maior acesso aos jogadores e àquilo que eles fazem no dia-a-dia, mas é só aquilo que eles querem mostrar. Ou seja, não há aqui um contraditório jornalístico da coisa. Claro. Olha, tu tens acompanhado o futebol também como jornalista, ou como trabalhando na Sport TV. Sentes que o futebol sentes que o futebol também mudou muito, não é só a comunicação, mas o próprio futebol em si mudou muito, não é? A indústria, o jogo, os artistas, tudo isso mudou, não é? A ideia do jogador, a própria ideia do jogador mudou muito. Mudou, ou seja, tu antigamente vias o jogador como o ídolo. Né? Hoje em dia, vezes, há aqui quase uma cobrança ao jogador, que é uma coisa impensável. Ou seja, tu antigamente, se a equipa não funcionava, tinhas os adeptos a chegar, a fazer uma série de coisas. Hoje em dia, mais uma vez com as redes sociais, tens uma cobrança direta aos jogadores. Os adeptos falam com os jogadores e dizem que tu não jogas nada, ou coisas estúpidas, tipo, insultam, e que é uma outra coisa que me faz imensa confusão. E nesse capítulo, o próprio jogador mudou. O jogo em si, e agora recuperando também estes jogos que nós fomos jogando aqui vimos jogos dos europeus, de competições europeias,
Se tu pensares bem, se vês um jogo do Euro 2000 ou um jogo do Euro 96, em termos de jogo, de estilo de jogo, não mudou muito. O que mudou foi a capacidade física dos atletas. Mais intenso. Se reparares, há muito menos espaço, o jogo é muito mais rápido, e então, se olhares para o campeonato português, essa diferença é ainda abismal. Tu vês um jogo, ainda há pouco tempo nós estávamos a dar um jogo de 2000, acho eu, 2000 ou 2000, qualquer coisa assim do género. E tu vês a diferença do ritmo do jogo para o jogo hoje em dia do Campeonato Nacional, e não precisa ser um jogo muito grande, e tu vês a diferença do ritmo, o jogador é muito mais atleta, e vês isso mais até, não se calhar tanto nos grandes, vês nos clubes mais pequenos. A capacidade física, a capacidade de trabalho dos clubes mais pequenos é completamente diferente do que era antigamente. Hoje os pontos saem muito mais caros aos grandes do que saíam antigamente. Pá, eu por acaso acho que tenho a ideia que eu acho que os jogos entre a diferença entre os grandes e os outros é muito maior. Eu acho que não. E achas que não? Acho que não. Basta-te lembrar, há coisas míticas. O Salgueiros, cada vez que ia ao Estádio das Antas, levava 7. O Braga levava 4 do Benfica. Mas quando não leva, não é? Sporting. Sim, mas repara, mas é um caso muito mais excepcional, não é? Os jogos são muito mais equilibrados. Se calhar os resultados até podem ser os mesmos, mas os jogos são muito mais equilibrados, se pensares, do que era antigamente. Antigamente havia aquela tática do ferrolho, do autocarro, metiam-se lá todos atrás, pontapé para a frente, e não sei o quê, e quando conseguiam um ponto aquilo era uma festa. Hoje em dia não, hoje em dia tu tens vários tipos de abordagens. Tu tinhas o caso do Rio Ave, do temporada, de há 2 temporadas, em que jogava muito ali. Estamos a esquecer aquele treinador que depois foi para o Nantes. Não, o treinador que foi para o Nantes, que era o adjunto do Shakhtar. Miguel Cardoso. Miguel Cardoso. E o Rio Ave do Miguel Cardoso a querer jogar à Manchester City, a trocar a bola entre os centrais, a fazer 70% e 80% de posse de bola. Depois, em termos práticos, a coisa não resultava dali para a frente. Mas tens abordagens completamente diferentes do jogo, e eu acho que há aqui uma grande valorização do treinador. O treinador, e o Jesus é um bom exemplo disso, que é que consegue agarrar uma equipa aparentemente banal da América do Sul e faz dela uma superpotência mundial, a bater o pé, a fazer coisas ao Liverpool que eu não vi mais nenhuma equipa fazer, não é? E a valorização do treinador eu acho que tem sido muito crescente. Isto, e as condições de trabalho nas equipas pequenas. Eu acho que com a valorização do treinador também se valoriza mais o treino, e eu acho que as coisas são muito mais apertadas. É verdade, quem tem mais dinheiro continua a comprar os melhores jogadores, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a comprá-la, não é? Ficas muito mais contente com dinheiro do que sem dinheiro. E por aí, como os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, obviamente que as assimetrias são maiores. Mas em termos de jogo, se tu olhares bem para os jogos hoje em dia são muito mais equilibrados e com muito mais soluções dos pequenos em relação àquilo que era antigamente. Qual é que é o futebol que te apaixona? Eu gosto muito de futebol inglês. E isto é... Perdoe aqueles que gostam muito do futebol italiano, que eu acho que está a mudar. E está a mudar também muito por culpa das estrelas que estão a aparecer e estão a regressar ao campeonato italiano. Mas eu gosto muito do futebol inglês. E o futebol inglês apaixona não só pelo jogo em si. Apaixona por tudo o que está à volta. Os jogadores, eles sabem vender bem o jogo. Eu, como gosto de futebol inglês desde sempre, desde que conheço, desde ir ao estádio ver grandes equipas inglesas, e portanto sempre gostei muito, desde o tempo que eles jogavam, não jogavam nada, que era o kick and rush, até ao tempo em que começaram a jogar um bocadinho mais, e agora ao tempo do Guardiola, portanto, e do Klopp, portanto eu gosto muito desse futebol. Confesso que não gosto tanto daquele futebol do Guardiola, do tiki-taka. A coisa funcionou bem. Acho que a coisa funcionou bem. Amigo do tiki-taka, dá-me sono, desculpa. A mim sono não me dá, mas pronto, é aquela coisa de esquecer. Olha, faz-me dar um bocadinho como a seleção dos anos 90, que era a melhor equipa do mundo se não houvesse balizas. A seleção nacional. Por causa do problema do ponta de lança. Depois, entretanto, arranjámos o Pauleta e a coisa nunca mais ninguém se lembra dessa frase. Mas é um bocadinho isso, quando andavas a jogar com o João Pinto e com o Sapinto, um deles era ponta de lança, não é?
pronto, éramos a melhor seleção do mundo se não houvesse balizas. Aquilo, o tiki-taka é um bocadinho isso, mas entretanto o futebol já evoluiu. E aí a nova geração, agora toda a gente gosta muito do Klopp. Epá, eu, se queres que te diga, adoraria ver o Jorge Jesus na Premier League. Pá, adoraria. Acho que é... És fã do Jesus? Sou fã do Jesus desde sempre. Eu também sou fã do Klopp desde sempre, só para ficar claro. Sim, eu sou fã do Jesus e digo-te uma coisa, aquilo que eu vi, e volto a dizer, aquilo que eu vi o ano passado, o Flamengo, em dezembro, fazer ao Liverpool, eu não vi, é verdade, com condições muito específicas, que o Liverpool tinha não sei quantos jogos, mas o Flamengo estava em final de temporada, portanto também tinha 80 e tal jogos nas pernas, portanto por aí. Agora, aquilo que eu vi o Flamengo fazer, não vi muitas equipas fazer ao Liverpool. E se quiseres comparar um dos jogadores, já nem digo do 11 principal, vou fazer do plantel. Se quiseres comparar, aquilo que eu vi fazer... Mas não te esqueças que eu gostava muito de ver o Jesus numa equipa com recursos. Vamos fazer esse conversa de café. Mas o Klopp, quando apareceu no Dortmund, também não tinha os craques que tem no Liverpool e fez um grande... Não, e conseguiu ganhar, claro, e conseguiu bateu o pé ao Bayern. Ao Bayern e tal como o Mourinho fez isso com condições muito semelhantes, mas não com a estrutura que o Guardiola tinha. Há sempre, aqui, entre o herói e o anti-herói, porque toda a gente coloca o Guardiola como o herói, não é? Há sempre o anti-herói. Cada um vai tentando jogar com as armas que tem. E se tu pensares naquilo que o Klopp fez no Dortmund, até mesmo diante do Bayern, do Super Bayern do Guardiola, se pensares, a forma de lá chegar não é muito diferente daquela que o Mourinho fez. E se tu pensares, há aqui uma continuidade, na forma do próprio estilo, na filosofia. Se tu pensares no Liverpool do Klopp, se calhar não é assim tão diferente do Chelsea, com os devidos diferenças temporais, mas se pensares bem na forma de jogar, nos princípios do jogo, não é? Na tática, rock and roll, o Dortmund é rock and roll. Jogava só, não é? Não é muito diferente, se pensares não é muito diferente. Agora, a diferença é que o futebol do Klopp é muito mais evoluído e dá para, tanto joga em tiki-taka se for preciso, como joga a 200 a hora. E aí, eu confesso e volto a dizer que gostava muito de ver os Jesus com outras armas. Olha, sabes, eu comecei a seguir o Klopp porque eu sou eu vim na Alemanha, para começar, portanto, durante muitos anos. Quando o Klopp estava na Dortmund, eu estava na Alemanha também. E eu sou muito fã do Dortmund da altura do Paulo Sousa. Desde que o Paulo Sousa esteve no Dortmund, ganhou a Liga dos Campeões. Eu digo sempre ganhamos, porque para mim é quase o meu clube. Ganhamos a Liga dos Campeões contra os Juventus. Então fiquei fã do Dortmund. Depois nós tivemos aquela fase muito complicada, em que foi o Uli Unes que nos deu a mão, não é? Quando estava no Bayern. O Dortmund teve muito mal do ponto de vista financeiro. Depois fez uma reestruturação fantástica do ponto de vista da academia, depois da ideia que vem o Mats Hummels e aquela malta toda. Né? O que eu gostava do Dortmund, do Klopp, quando ele apareceu e que vem do Mainz, acho que era o futebol, era o futebol, ele evoluiu também como treinador, porque ele inicialmente era o futebol rock and roll, meu, aquilo era marcas 7, soft 5, mas marcas 7 não faz mal nenhum. E ele agora evoluiu muito mais, é muito mais cínico do ponto de vista defensivo. Né? Só se consegue ganhar campeonatos, não é? Isso, é. E ele no Dortmund, apanhou também, teve a sorte que o Bayern teve ali uma fase mais complicada e, portanto, aquilo ajudou também. Mas eu acho que ele, do ponto de vista de personalidade, era perfeito para o Dortmund como é perfeito para o Liverpool. Mas o Jesus, sabe? Eu gosto muito do Jesus. Eu gosto muito do Jesus. Eu tenho mais dificuldade em gostar do Jesus do ponto de vista total, única e simplesmente porque acho que, como treinador, ele puxa demasiado assim os louros, percebes? Mas isso, obviamente, que não nós estamos aqui a falar. Mas cria-me ali alguma reticência em relação a dar-lhe todo aquele mérito. Agora, eu acho que ele é um grandíssimo treinador. E tu falaste de Liverpool, eu acho que o jogo que ele fez, mesmo contra o River Plate no final da Libertadores, em que realmente o Flamengo jogou pior, mas há muitos Jesus não acreditar, há muitos Jesus não desistir, há muitos Jesus do Gabigol lá aparecer nos... Há muitos Jesus a mexer na equipa. Há muitos Jesus a mexer na equipa, exatamente. Portanto, aquilo não foi só o Gabigol a marcar um gol de um erro do jogador. Há todo um processo de pressão no minuto 89 em que os jogadores estão a fazer pressão alta sobre os centrais. Daquilo trabalha-se. Né? Isso é grandíssimo. E eu acho que ele, se calhar, teria mais sucesso, e agora volto, em Espanha.
Não sei porquê. Eu também acho que sim, mas eu não estou a dizer que, é assim, eu acho que o Jesus não ia gostar de ir para a Inglaterra. Ou melhor, ia gostar se fosse, sei lá, o Manchester United. Ele, quando fala nos 5 clubes, nós na altura, lá no Qatar, eu estava a acompanhar o Mundial de Clubes e estávamos todos a discutir e cada um atirava, os jornalistas que lá estavam, entre os portugueses e os brasileiros, atirávamos os 5 clubes, quais é que eram os 5 clubes que faziam o Jesus deixar o Flamengo. Tirando parte o River Plate e o Boca Juniors, que ele deixou grandes elogios ao Boca, e eu acho que ele gostava de treinar o Boca, e olhando para os clubes que poderiam ganhar a Liga dos Campeões, eu, na minha opinião, eu acho que era Real Madrid e Barcelona, obviamente, de caras, não é? Eu acho que ele não colocava na lista, mas eu acho que há uma equipa que tem a cara dele, que é o Atlético de Madrid, e temos aí um treinador que eu acho que, apesar de ter bons resultados e ser aquela fibra, eu acho que lhe falta-lhe qualquer coisa para ser um treinador como o Klopp, ou como o Mourinho, ou como o Guardiola, portanto, que é o Simeone. Eu acho que é um bocadinho sobrevalorizado, até na forma como joga. Acho que há ali muita raça e pouca, mas às vezes é só pouca isso, uva. Às vezes é só isso. Às vezes é só isso. A equipa é muito flutuante e eu acho que isso se revela pelos jogadores, não pelo... Sim. Ou seja, eu acho que o Simeone com o Valladolid não tinha hipótese, por exemplo. Ele depende muito daquela equipa que ele tem. Eu não sei. Eu tenho aquela história do treinador de equipa pequena. Perdoem-me os amantes do Simeone, mas eu acho que o Simeone é um bocadinho treinador de equipa pequena. E, portanto, tem dificuldades. É muito bom para provas curtas, tipo Champions. Portanto consegue às vezes assim uns brilharetos, porque lá está aquela raça. Olha, é um bom treinador de seleções. Isso, sim, concordo. É por aí, acho que podia ser um bom treinador para a seleção argentina, se ele quiser. Como campeonato, treinador de campeonato, como é uma prova de regularidade, e aí sim precisas de meter ali todo o cunho, eu acho que o Atlético de Madrid podia ser um bom clube para os Jesus, até pelo investimento que fez. Se olharmos para aquilo que investiu este ano, se calhar é o clube que mais investiu no mundo. E não estou a falar só do João Félix. Se estás a olhar para a defesa toda, para o meio campo, eles modularam ali uma série de coisas e a coisa continua sem funcionar. Eu acho que os outros seria, eventualmente, a Juventus, e voltando aos 5 clubes do Jesus. Portanto, Real, Atlético, Real, Barcelona, Juventus, Bayern de Munique, eu acho que ele metia aí o Bayern, e de Inglaterra eu acho que era o Manchester United. Porque o Jesus, acho porque o Jesus valoriza muito a história. Mística, não é? E ele, por isso é que ele foi para o Flamengo. Ele podia ter ido para outros sítios e foi para o Flamengo pela questão da história. E eu acho que ele, na América do Sul, para além do Flamengo, treinaria provavelmente o Boca Juniors ou o River Plate, mas acho que o Boca tem mais a cara dele. E eu acho que o Jesus ele ainda tem essa visão romântica, apesar de tu achares que ele coloca as coisas muito para ele. A verdade é que, se tu pensares, se ele também não puxar muito a brasa à sardinha, também poucas pessoas lhe dão mérito. Eu acho que carregamos muito nele, não é? Uma coisa terrível. Se tu pensares, por exemplo, o Mourinho, qual é a diferença? O Mourinho também fazia isso. Hoje em dia está diferente. Desde que chegou ao Tottenham, não é? Eu sou especial, não é? Aquela frase special one, e durante anos e anos no Manchester United, ainda na última conferência de imprensa, uma das últimas que ele dá, em que ele diz, contei os jogadores, contei os títulos dos outros treinadores e contei os meus, e portanto nem sequer há conversa. Claro. Eu acho que o culto da personalidade às vezes também faz parte dos treinadores. É verdade que com o Mourinho a coisa disparou um bocadinho, mas se tu pensares e fores historicamente, tens outros treinadores com esse tipo de pensamento. José Maria Pedroso, se calhar não era tão vincado, porque os tempos também eram diferentes de passar a mensagem, mas tens aí um treinador com um ego enorme, com a revolução que ele fez no Futebol Clube do Porto e no futebol português. Se pensares por aí, há muitos exemplos disso. Já que estamos a falar de Jesus, não achas que ele ir para o Flamengo, ele assume ali um risco enorme? O Flamengo é um clube grande, mas o futebol brasileiro é tão volátil que aquilo pode sempre correr muito mal, não é? Vê o que aconteceu a todos os treinadores estrangeiros que passaram lá. Olha o Paulo Bento é um bom exemplo disso. É um treinador na corda bamba, não é? Mas a questão é que o futebol brasileiro está um bocadinho como o futebol português nos anos 80, 90, que é o treinador, 3 jogos não ganha, andar. E
quando tu vais buscar um treinador ao estrangeiro, em primeiro lugar, os treinadores, obviamente, que em termos financeiros, vão se resguardar. Não há nenhum treinador no mundo que vá para o Brasil que não se resguarde financeiramente. Essa é a primeira questão. E isso devia fazer os dirigentes dos clubes brasileiros pensarem um bocadinho. Claro. Quer é o resultado, e se tiveres aquilo é um bocadinho como 8 ou 80, não é? Se as coisas estão a correr bem, aquilo é massa, eles são tantos que aquilo empurra, não é? E o Flamengo é um excelente exemplo disso, não é? Se as coisas correm mal, aquilo também corre mesmo mal, e há a boa maneira sul-americana, não é? Eles foram pressionados no início, não é? Quando os jogos Claro. Há um jogo da Libertadores, acho eu, que eles ganham com alguma dificuldade, salvo é com o Emelec, mas não tenho de cabeça. E não foi aquele que eles empataram com o Paranaense ou alguma coisa assim? Acho que isso é uma coisa dessa. Sim, ele na altura da taça lembro perfeitamente da taça do Brasil, quando é a Copa do Brasil, eles queriam despedir os Jesus, porque os Jesus dizem, não há paciência, não é? Uma coisa é o campeonato, outra coisa é a Libertadores, não tenho agora dar na cabeça porque eu não ganhei aqui a Copa do Brasil, paciência. Isso. Só que os brasileiros valorizam muito todas as competições, o estadual, e era um dos riscos que o Jesus tinha agora ao continuar, eu acho que mais do que ir para o Flamengo, o maior risco para mim foi ele continuar com esta história do coronavírus. Vamos ver como é que isto tudo acaba, mas eu acho que ele continuar, ele não indo para aqueles clubes que ele queria, ele acabou por ficar e acabou aqui por ceder um bocadinho ao coração. Mas ele aí sim correu um risco, porque imagina que a Taça Guanabara, imagina que o Campeonato do Rio, se as coisas não começassem a encarregar, os adeptos que o adoram e que choram por ele e que dizem que esquece, não querem saber de nada. E eles perderam uns jogos ou empataram uns jogos, ainda os Jesus não tinham. Já estavam a criticar. Já estava, era não sei o quê, burro, não sei o quê. Os brasileiros inventaram o Parreira é burro. O Parreira que tinha sido campeão do mundo. Não é preciso ir muito longe para perceber o grau daquela gente. Em termos irracionais de futebol. Cultural. Olha, tu falaste aqui que estiveste no Qatar, fizeste muitos especiais em grandes competições? Ora, então, grandes competições, estás a falar de Mundiais Europeus. Mundiais, Ligas dos Campeões. Mundiais Europeus. Liga dos Campeões tem a final de Lisboa. Tenho o Euro 2004, que fiz o acompanhamento da seleção em Alcochete. 2006 foi o Mundial da Alemanha, foi indiscutivelmente o melhor em termos profissionais, o melhor que tive. Depois tive o Europeu da Suíça, também lá na Suíça. Depois, todos os outros campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, estive cá e fiz o programa da noite do Euro 2016. Portanto, durante 30 e tal dias ali, diariamente. Mas já sabias que ias fazer os 30 e tal dias, porque o Fernando Santos disse que ia fazer TD hoje. Exatamente, ele avisou e portanto não havia. Não, isso eu ia fazer os 30 e tal dias, porque se ele ganhasse ou não ganhasse, porque o programa ia acontecer claro, mesmo. Né? Mas eu, por exemplo, eu estava à vontade, porque ele disse-me logo que ia ficar quieto, íamos até dia 11, portanto eu por mim reservei tudo até dia 11 à conferência. Não, e foi mesmo, e eu trabalhei até dia 11, que eu ainda fiz a recepção da seleção. E, portanto, foi mesmo até dia 11. Olha, vamos começar pelo 2004, porque para mim é, em Portugal, das coisas mais incríveis que eu vi até hoje. Não? Acho que é uma coisa absolutamente incrível. Como é que é aquele dia, acompanhamento da final, quando a malta vai de autocarro? Tive o Ricardo a falar disso há umas horas. Que aquele autocarro de Alcochete para a Luz. Aquilo é uma coisa absolutamente maluca. Não? Eu fiz o acompanhamento sempre de todos os treinos e conferências de imprensa da seleção em Alcochete, né? E portanto só não fiz o jogo de abertura que foi no jogo de abertura no Estádio do Dragão, mas acho que ainda fiz a partida deles para o aeroporto, porque eles foram de avião, e não fiz o jogo da meia-final que foi em Alvalade, porque a minha avó tinha morrido no dia anterior e portanto foi o único jogo com a Holanda que eu não assisti. E não assisti porquê? Porque eu comprei bilhetes, follow team, portanto, para além de estar a trabalhar, fui ver os jogos todos comprando bilhetes. E foi em crescendo, foi tudo em crescendo. Tenho algumas histórias muito engraçadas, nomeadamente do Portugal e Inglaterra, em que eu, quando comprei os bilhetes, aquilo era follow team e o único, aquilo era uma espécie de fé.
e o único bilhete mais caro, comprei sempre os mais baratos, né? E o único bilhete mais caro que eu comprei para a bancada central para o jogo do Portugal-Inglaterra. E então estava eu e um senhor, para aí com os seus 60 anos, éramos os únicos portugueses na bancada. O resto era só ingleses. Agora imagina, cada vez que era gol de Portugal, ou a parte dos penaltis, os ingleses todos a olharem para nós, o primeiro gol, ainda olhámos assim para o outro, como o gol do Rui Costa nem queríamos saber, fizemos uma grande festa. Depois, quando foi os penaltis, às 2-3, aquilo, quando se fala do liganismo dos ingleses, de serem violentos e não sei o quê, não houve ninguém naquela bancada que não desse parabéns a mim e ao senhor. Mas depois, estavas a falar da final. Afinal, eu fiz o acompanhamento da saída do autocarro e depois tinha bilhetes para a final. Eu tinha o bilhete para a final no último lugar do Estádio da Luz. Quando entrei, estava a Nélia Furtado a sair e, portanto, deixei o carro no Colombo, vinha a correr de Alcochete para ir ver o jogo. Portanto, aquilo foi uma aventura. E tudo o que nós ouvíamos, tudo o que nós soubemos, vi depois à posterior, obviamente, mas foi no carro, eu e a produtora, a Sónia Veloso, vinhamos no carro a correr para irmos ver o jogo e vinhamos no carro a ouvir o relato do acompanhamento. O autocarro saiu, nós ainda entrar no carro, tomar as coisas e arrancar ainda demorou algum tempo, mas é engraçado porque nós estávamos para aí uns 5, 6 km, eles estavam com batedores, obviamente, iam muito mais à frente que nós, e nós vínhamos no carro a ouvir o relato, porque havia pessoas com helicópteros rádios, nomeadamente a TSF, acho que tinha um helicóptero, tinha um helicóptero a acompanhar todo o percurso, e eles vinham a relatar, e nós víamos o desmontar da coisa, ou seja, nós vínhamos atrás, né? E portanto, com alguma distância, víamos as pessoas a sair. E é inacreditável, ainda hoje, eu lembro-me perfeitamente de nós passarmos na Ponte Vasta Gama, e continuavam lá os barcos. Os barcos estavam lá. As pessoas, eu acho que houve pessoas que não viram o jogo, que estavam nos barcos à hora do jogo, e portanto ainda hoje eles não devem achar que não perdeu. Foi uma verdadeira tragédia grega. E foram dias inacreditáveis, porque foram dias, foi indiscutivelmente, e então eu depois, 4 anos depois, lutei com a Suíça e com a Áustria, nomeadamente na parte de Suíça. Nós estávamos completamente em festa, e estivemos durante esse tempo todo em festa. Os suíços não queriam saber de nada do europeu, estavam-se completamente a marimbar se havia campeonato da Europa. Eles não queriam saber, não havia ambiente de nada, sabes? E portanto o Euro 2008 foi um bocadinho o oposto, foi a antítese até por tudo, até pela forma como acabou, pela forma da gestão do Scolari que foi horrível, e portanto acabou por ser a antítese do Euro 2004. O Scolari já lá não estava em 2008. O Scolari já lá não estava, aquilo estava assim meio... Ele consegue anunciar na véspera do jogo, no último jogo que era com a Suíça, que o pessoal já estava apurado, consegue dizer, eu vou para o Chelsea. Portugal não ganhou mais no jogo. É inacreditável. Foi uma gestão de... Acho que aquilo em 2008 ele já não estava motivado para lá estar, e aquilo correu tudo mal. Porque ainda tínhamos... O Ronaldo estava meio lesionado, para variar, ele está sempre meio lesionado. Sim, quando chega às fases finais temos sempre essa dor. O homem já sei, cada vez que ele começa a agarrar saco com as 3 ou 4 jogos antes das minhas, já sei, pronto, lá vai o homem alisado para o jogo outra vez. Olha, em 2004, tu como jornalista num canal desportivo, pá, o dia depois daquele da final, aquilo deve ser terrível de trabalhar, pá. É o oposto daquilo que foi em 2016. Em 2016 nós saímos do ar, eram para aí 6 da manhã ou 5 da manhã, já não me lembro que era até que acabou a edição, mas é o oposto, que é que tens ali uma vontade no dia a seguir até te ofereces para ir trabalhar. Em 2004, se queres que diga, eu não me lembro do dia a seguir, mas foi um soco do estômago. Eu lembro perfeitamente que o jogo acabou, eu estava, o meu bilhete era no último lugar do sítio mais alto do Estádio da Luz, era uma coisa horrível, virado para a baliza, ou seja, vi o gol do Caristeias de frente, portanto, estava ali perfeito, não é? Para ver aquela tragédia grega. E lembro-me de estar sozinho, o jogo acabou, a festa, entrega da taça, toda a gente foi embora, lembro perfeitamente do Rui Costa a chorar, baba e rei no relvado, e eu parado assim, mas o que é que acabou de acontecer? Eu estava completamente incrédulo, e, portanto,
eu acho que apaguei aí até 2006, sabes? Não me lembro de mais nada. Entramos numa depressão de caraças. Eu entendo a depressão. Eu nunca achei foi uma verdadeira tragédia grega. Pá, ainda hoje não. Pá, perder uma vez com a Grécia é possível. Perder 2 vezes com a Grécia no mesmo campeonato não pode. O alemão, o gajo alemão, os alemães diziam: olha, que ele é mau, ele não é mau. Olha, o Ricardo dizia assim: os gajos, eles nem atacavam, pá, foram lá no lixo, deram gol. Olha, pá, e depois era toda a tua incapacidade de jogar, que pá, é mesmo tudo. Eu acho que os próprios jogadores deviam sentir como os adeptos, que era olhar para aquilo, o que é que está a acontecer aqui? É surreal, não? Olha, mas 2006 foi fixe, foi pena aquele penalti do Ricardo Carvalho, pá, porque eu acho que jogámos muito mais que a França. Eu acho que foi uma das poucas vezes em que nós realmente jogámos mais que a França. Sim, eu acho que foi a melhor seleção que eu vi jogar. Não quero entrar em falta de respeito para outras seleções, mas a que eu vi jogar foi indiscutivelmente a melhor seleção. Portugal tinha tudo. Se pensares, tinha Figo, tinha Ronaldo. Figo nem sequer era muitas vezes titular, ou andava ali não jogava o jogo todo. Não jogava o jogo todo, era mais isso. Era ali, ele não faz a qualificação, não sei se lembras. Sim, apareceu. Para não fazer a qualificação, apareceu só na fase final. Mas tinhas um Ricardo Carvalho na altura a jogar monstruosidades. Fernando Meira, que fez um grande europeu, o Mundial, Fernando Meira. Sim, tinhas Nuno Gomes, tinhas Pauleta, tinhas Deco, o melhor Deco, não é? Tens ali Maniche, incrível, o próprio Costinha, apesar de ainda hoje, acho que me tirou para aí uns 3 ou 4 anos de vida. Naquele primeiro contra a Holanda? Naquele jogo contra a Holanda, pá, acho que foi o jogo que eu mais sofri na minha vida. Falámos disso aqui. Deixa-me só fazer aqui uma parte. Eu só sofro com a seleção. É a única coisa que confesso que mexe com o sistema nervoso é a seleção. Não sei se tem a ver com isso, mas a seleção mexe muito comigo. Esse jogo, estava eu com o Jorge Golão na bancada do Nuremberg, e estávamos doidos. Quando o Costinha é expulso, estávamos doidos. Um jogo incrível. O que está aqui a acontecer? Esse jogo foi épico. É mais um daqueles épicos. Os 2 Portugal e Inglaterra, o Vital Competition também é épico. Todo esse Mundial é épico. Eu fui fazer adversários, fiz o campeonato com uma forma que nunca mais ninguém vai fazer, que era, nós tínhamos uma carrinha de exteriores, um carro de exteriores, que ainda temos e usamos para algumas coisas. Hoje em dia, com as mochilas, é uma coisa que já não se usa. Eu fiz o Mundial todo, desde Évora, ou seja, onde Portugal fez o estágio de pré-temporada, até à final, sempre com eu, o repórter de imagem, que era o José Verge, e o António Fonseca e o João Afonso, que eram os operadores do carro exterior. Ou seja, fizemos os 4 até à final. Andámos sempre a fazer um Mundial com carro exterior, é um privilégio. Mas basicamente, tínhamos o direto à noite, fazíamos o direto lá com os meios que tínhamos, né? Todos os dias para o programa da noite. Era o Pedro Pinto, na altura, que apresentava o programa da noite, passava para nós, a gente colocava as peças que tínhamos para fazer. Fizemos isto, mas sempre que havia necessidade de fazer diretos, ligávamos a carrinha, vamos embora fazer um direto. Hoje em dia é carregar num botão da mochila e temos botões para fazer diretos. Nunca mais na vida ninguém vai fazer um Mundial ou uma grande competição assim. O teu Mundial é esse? É o Mundial 2006? Claramente. Em termos profissionais, obviamente, sim. Em termos profissionais, é o meu Mundial. Não só porque foi o que eu vi que Portugal chegou mais longe, mas há coisas do Arco da Velha, coisas que vou guardar para sempre. A Alemanha foi porque diz. A Alemanha foi um país que me surpreendeu muito, muito mesmo. Não estava nada à espera. Os alemães passam de uma... Deve muito bem, naquela altura, pelo menos foram, receberam muito bem, uma simpatia, não tive nada a apontar, uma simpatia enorme, receberam muito bem, organizaram muito bem, obviamente,
apesar de, eu tenho uma história muito engraçada, nesse jogo que estavas a falar do Ricardo Carvalho, da falta do Ricardo Carvalho sobre o Zidane, na meia-final, do Henry, desculpa, na meia-final do 11-0 do Zidane, na meia-final do Mundial, toda a gente fala da espetacular organização alemã, mas ficas a saber que eu tinha um observer ticket, portanto, tinha um bilhete para ver o jogo, na primeira fila da bancada de imprensa, que era mesmo junto ao relevado da Allianz Arena, por trás dos bancos, portanto, um lugar espetacular, não fosse um pequeno problema. Eu e o Verge tínhamos exatamente os mesmos bilhetes que umas francesas, jornalistas francesas, ou seja, eu tenho o bilhete e ela, chamámos o steward na altura, eles foram ver, e ele tinha exatamente o mesmo bilhete que eu. Como é que é possível, no final do Campeonato do Mundo, haver 2 bilhetes iguais e não eram falsos? Portanto, quando se fala da organização alemã, há muito a dizer. Isto, para além de, na final, andámos à procura da sala de imprensa, do Zona Mista, no final, já depois do França-Itália, e ninguém sabia, no Estádio Olímpico de Berlim, no último jogo, ninguém sabia onde é que era a Zona Mista. Ao ponto de eu e o Verge entrarmos, estávamos nós a entrar na Zona Mista, entrámos pela zona dos jogadores, entrámos com a taça, ou seja, vinha uma série de jogadores italianos com a taça debaixo do braço, e eu e o Verge entrámos à vontade pela zona dos jogadores, saltámos a vedação para o lado dos jogadores e depois fomos entrevistá-los. Portanto, quando se fala em termos de organização, olha que 2004 não foi nada mal. Dizem, não sei se eu portanto, não sou jornalista, não tive nenhum, mas dizem que o 2004 é talvez nos últimos 20 anos o mais bem organizado. Agora eu não sei se é verdade ou não. Já li em relação a 2008, indiscutível. Em relação a 2008, o europeu, indiscutível. Há uma grande diferença entre o mundial e o europeu, em termos de organização, e isso nota-se nas coisas mais básicas. O mundial é muito maior. Agora, não tenho dúvida, e também não sei qual é que foi, não sei em termos comparativos, em termos de investimento, não sei o que é que foi feito por parte dos portugueses, foi mais investimento do que foi feito pelos outros países ao longo dos anos, mas que roçou muito a perfeição em termos de organização. O 2004 roçou isso, não tenho a mínima dúvida. Olha, tu, não é sempre assim, mas tu és daqueles que trabalha nisto e é um apaixonado por bola, não é? Eu acho que todos... Acho que são todos. Eu acho que tens de ter para trabalhar nisto, tens de ter um grau, primeiro de loucura e depois de paixão. É que tu não podes te apaixonar pelo aquilo que faz. É aquele chavão, aquela frase feita faz o que gostas e nunca terás de trabalhar um dia na vida. Não é verdade, porque é muito duro e toda a gente fala nos jogadores de futebol que não têm fim de semana, que não têm... que não estão nas festas de aniversário da família, que não são uma série de coisas, que falham numa série de coisas. Olha que os jornalistas, especialmente os jornalistas de desporto, e pelo menos nós ali na Sport TV andamos muito próximo do que é isso, saber muito próximo do que é isso. E a nossa carreira é um bocadinho mais longa que a dos jogadores, ou seja, depois de se formarem aos 30 anos, podem continuar, podem recuperar esses tempos que não tiveram. Nós continuamos a trabalhar até sempre. Pois, também és daqueles que veste muito a camisola da Sport TV, não é? Tu gostas imenso da Sport TV. Tenho muito orgulho na Sport TV. Acho que... É assim, não preciso de puxar o saco, nem preciso claro. Mas gosto muito e tem excelentes profissionais, teve excelentes profissionais e se tu reparares, todos eles, mesmo os que saem, continuam a ter, por um lado, continuam a ser uns dos nossos. Nós ainda hoje, com pessoas que já não estão lá há muitos anos, continuamos a encontrar e de vez em quando vamos almoçar todos e eles continuam a ser um bocadinho nossos e não saíram na totalidade. E nós temos um espírito, especialmente, há ali um grupo, tem uns 12, 13 jornalistas que somos mais ou menos, nós tivemos muito tempo, fomos sempre os mesmos, ou seja, não houve grandes variações. Portanto, criou-se ali um grupo de amizade, com o Miguel Mendonça, com o Sérgio Sousa, com o Pedro Rocha, o Jorge Valão, o Sérgio Almeida, o Jaime Cravo, depois o Filipe Gonçalves, o Tiago Costa, o Capela, o Eduardo Hotel, somos todos ali. Durante muitos anos só não houve variações. Partilhámos sempre a relação durante muitos anos. Ou seja,
criámos ali um espírito de grupo que eu acho que isso depois transporta para a antena e para aquilo que fazemos. E por isso tenho orgulho no Sport TV, obviamente, não só porque é a minha entidade patronal e é a camisola que eu visto, mas tenho orgulho porque acho que profissionalmente somos bons e nesta altura do Covid acho que demonstramos isso. Demonstramos agora também com esta nova geração que entrou agora, desde que foi criada há mais, acho que o espírito está lá e toda a gente vestiu a mesma camisola, toda a gente remou para o mesmo lado. E isso deixa-me orgulhoso, deixa-me esperançado que o futuro vai continuar a ser igual ou tão bom, ou se calhar ainda melhor do que aquilo que já foi. Uma meia-culpa, eu há um bocado citei montes de nomes e esqueci-me de dois grandíssimos, que é o Miguel Prates, o Pedro Henrique e o Carlos Manuel, três grandíssimos. Sim, isso, o Miguel Prates entrou no dia 1 de abril de 2001, portanto para o ano vai fazer 20 anos. O Pedro Henrique e o Carlos Manuel são os comentadores mais antigos da Sport TV, já são dos nossos. Sim. Eu tenho que dizer aqui muita malta, isto é um clube eclético, estás a ver? Olha, o que é que dá mais prazer fazer? Tudo aquilo que fazes e fizeste na Sport TV, o que é que dá mais prazer? Aquilo que tu dizes, isto é mesmo aquilo que eu gosto de fazer. Se calhar gostas de tudo, mas há uma que dá mais prazer. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Gosto muito de fazer reportagens de pista. E sempre gostei e de vez em quando falo com o meu chefe e de vez em quando para matar o bicho. Gosto de matar saudades. Gosto de fazer uma reportagem de pista e gosto muito. Gosto de estar ali. A reportagem é aquilo que é para isso que eu sou jornalista. É fazer reportagem, é o básico, é o mais básico de tudo. Mas se me disseres, tirando isso, escolhe outra coisa. Eu sinceramente gosto de fazer tudo, como gosto de todas as modalidades, ainda no outro dia me perguntava isso, para além do futebol, o que é que eu gostava? Eu gosto de todas as modalidades, gosto mais, se calhar, das modalidades, gosto dos eventos, e é isso que nos motiva. E gosto do jogo em si. Acho que se fala pouco do jogo e nisso as tuas conversas têm trazido essa parte interessante, que é de falar do jogo e se calhar não tanto das tricas, da política, do positivo, se calhar é a parte menos interessante e que curiosamente nesta altura do Covid desapareceu por completo das televisões. Sabes que alguém me fez um comentário, engraçado, alguém me pôs um comentário no YouTube, que diz, parabéns por falares quando os outros não tinham o que falar. E não sou só eu, obviamente, vocês também fazem. Percebes o que queres dizer, não? É um grande elogio. É um grandíssimo elogio e agradeço imenso quem o escreveu. Porque realmente entristece-me imenso que cada vez que não haja árbitros e não haja penaltis, já ninguém consegue falar. Portanto, eu gosto porque as pessoas falam ou do resultado, não é? Do jogo em si, as pessoas não falam, em primeiro lugar não têm conhecimento. E, portanto, é mais fácil tu falares do árbitro ou das decisões do árbitro, falares do inuendo, não é? Porque está sempre a dúvida no ar sobre o que é e o que é que não é, e quais é que são as coisas que estão por trás e o que é que não está por trás e não sei o quê. E depois esquecem sempre do mais básico, que é pode haver a maior corrupção do mundo, pode haver tudo inquinado para determinado lado, para a esquerda ou para a direita, mas se o jogador não meter a bola dentro da baliza, ninguém vai meter por ele. Não é? E, portanto vai ter que haver ali algum talento, pode ter umas ajudas extras, não é? Pode ter ali como na Fórmula 1 eles inventaram o KERS, podes ter ali o KERS, mas depois se não fizeres a recuperação aquilo não vai lá, não é? E portanto, no básico, resume-se tudo a isto, que é quem tem mais talento ou quem é mais competente acaba sempre por ganhar. E isso está no jogo, não está na conversa fiada, digamos assim. Não. Sabes que eu lembro-me, eu comentei isso várias vezes, quando eu ouço alguém dizer, que falava ao Jorge Jesus, que eu sou simpatizante de Sport, mas não sabe isso, mas que os Benficas do Jesus precisavam do árbitro para ganhar, só pode ser maluco da cabeça. O homem cilindrava, quer dizer, o primeiro ano do Benfica do Jorge Jesus é uma coisa absolutamente incrível, não é? Com uma equipa incrível, não é? Com o Di Maria suplente, não é? Portanto, o homem não estava do árbitro, eu acho que isso é.
Pois não sei, eu essa conversa do árbitro para mim, confesso que me faz alguma confusão. Porque o erro está patente. Claro que sim. Por isso é que eles são árbitros, não é? Claro. Eu estou ali para ajuizar. Se tu tens um erro nos juízes do dia a dia, não é? Que esses sim não deveriam errar porque têm implicação na vida diária das pessoas. O tipo que está a apitar um jogo de futebol a correr, tanto como os jogadores de um lado para o outro, não pode errar. Está claro que erra, porque é que cada decisão, cada erro que ele tem, às vezes decisões e erros de milímetros, não é? Porque é que tem que ser uma coisa intencional, não é? Não consigo compreender. Recomendo vivamente a malta a ouvir a conversa que eu tive com o Eduardo Gomes, é uma conversa espetacular. Porque o que ele diz uma coisa engraçada, é que às vezes tu parece que é um lance óbvio e o árbitro está a limpar o suor ou está um segundo a pensar no lance anterior e portanto, uma coisa que é óbvia para quem está no sofá não é tão óbvia para quem está a fazer aquilo em real time. Mas isso é válido, Rui, isso é válido para qualquer profissão, não é? Nós às vezes cometemos erros básicos. Toda a gente comete erros. Agora é assim, imaginem qualquer pessoa que nos está a ouvir, não é? Que tenha a profissão que tiver. Imagine o que é ter a pressão e o escrutínio de alguém ou de milhares de pessoas sobre o seu trabalho. Claro que sim. Claro não é? É incrível. Imagina um padeiro, não é? Que tem o escrutínio que as pessoas têm sobre o trabalho dos árbitros, sobre o pão que ele fabrica. Metam isso na cabeça. Claro. Alguém consegue produzir pão com aquela pressão, não é? Eu acho que a malta da arbitragem em Portugal, e quem diz da arbitragem diz dos jogadores, dos treinadores, e depois é a aceitação da pressão. As pessoas acham normal que os jogadores têm que ser pressionados, que os árbitros têm que ser pressionados e têm que ser insultados. Eu acho isso inqualificável, que os jornalistas têm que ser insultados. Mas porquê? Mas porquê que eu tenho que aceitar isso? Porquê que os árbitros têm que aceitar isso? Porquê que os jogadores têm que aceitar isso? Eu confesso que me faz um bocadinho de confusão. Tu que andas nisto há muitos anos, não é fácil, também não é fácil ser jornalista. Também tens situações, e eu lembro de falar com o Rui Miguel também, que são muito complicadas, não é? A malta passa linhas que são inaceitáveis. Não é? Sim, porque as pessoas não percebem. Mais uma vez, o princípio é o mesmo, que é, as pessoas são implacáveis, não é? Para com várias coisas. São implacáveis para com os jogadores de futebol, para com os árbitros de futebol, para com os jornalistas, sejam eles de futebol ou que façam desporto, não é? Porque, mais uma vez, é um inuendo. Toda a gente tem uma agenda, toda a gente está contra o clube daquela pessoa. Essa ética é muito fácil, não é? É muito fácil apontar o dedo, percebes? É muito fácil criticar. Eu sinceramente, gostava que as pessoas parassem um bocadinho e pensassem, quando fazem esse tipo de críticas e quando têm esse tipo de julgamentos, não é? Se gostavam de ter o mesmo julgamento com a profissão deles. A sério, gostava. E isto é válido para os padeiros, para os banqueiros, para os bancários, para os polícias, para os condutores de autocarro. Gostava, sinceramente, que tivessem esse tipo de julgamento e depois... Atenção que eu não estou a dizer que nós temos que ser imunes à crítica, ou temos que estar acima da crítica. Não. Pelo contrário, eu gosto de ser criticado e gosto... porque é mais pela crítica e mais pelo elogio, e menos pelo elogio, que eu aprendo com aquilo que tenho que melhorar. Mas há limites básicos, há o limite do respeito, não é? Há o limite do respeito, há o limite de as pessoas têm que partir do princípio que eu estou a fazer o meu trabalho e estou a dar o melhor que tenho. Se estou há 20 anos, neste caso na Sport TV, alguma coisa deve estar a fazer de jeito, não é? Alguma coisa de jeito deve estar a fazer. Isso é o mesmo, é válido para um jogador, para um árbitro, ou mais uma vez é a questão da agenda. As pessoas acham que tu tens sempre uma agenda escondida e às vezes há momentos complicados. Tive alguns, o Rui Miguel Mendonça também teve alguns. Todos nós tivemos os nossos momentos. Mas também não é nada de extraordinário. O teu cão vai aparecer no podcast também. Olha, é fácil porque eu tenho 3. Pois, eu tenho 2 gatos e eles não fazem barulho. Mas e quando aparecem a andar no podcast? Vai lá, bem, não ser sentado aqui nenhuma ao meu lado, já está tudo. Isto aqui tem liberdade para isso. Quais são as tuas grandes referências profissionais? Profissionais? No outro dia também fizeram essa questão. Eu não tenho
não tenho nenhuma referência. Não tenho nenhuma referência, ou seja, eu aprendi com muita gente, toda a gente me ensinou, não tenho nenhum ídolo profissional. Ou seja, eu gosto muito do Rodrigues de Carvalho e acho que é o melhor pivô de longe em Portugal. Agora, não tento imitá-lo, nem ele, nem ninguém. Agora, tento aprender com todos. Isso é indiscutível. Tive grandes professores, desde o Paulo Garcia, do Paulo Sérgio, do Luís Miguel Pereira, do próprio Zé Marinho. Mas eu aprendi com toda a gente, em termos televisivos, com o David Borges, o senhor, aprendi com todos. Agora, tenho essas pessoas como referência e mais até, se calhar, do que em termos profissionais, em termos de conduta, no ar e não só. E isso acho que é, se calhar, mais interessante. Porque depois o teu caminho, tens tantas variáveis no teu caminho, tens tantas coisas que se tu não traçares o teu caminho, se andares a imitar e passares uma vida toda a imitar, nunca serás tu próprio. E, portanto, aprendo com todos, mesmo com os que não gosto, nem que seja para dizer que não é aquele caminho que eu quero seguir, mas referências profissionais, eu acho que havia aqueles monstros sagrados antigamente, que falava do Artur Cristinho, essas grandes figuras épicas, que eu acho que há tanta coisa, há tanta gente, há tantos canais, há tanto que dilui também um bocadinho essa questão dos ídolos e das referências. Sim. O momento mais difícil da tua carreira? O momento mais difícil da minha carreira, quando morreu o Zé. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Foi aquele momento em que estive muito próximo de não me aguentar no ar. Isso não aconteceu muitas vezes. Aconteceu 2 vezes. Essa foi indiscutivelmente uma. Foi um momento muito difícil porque, independentemente se tu gostares ou não gostares do Eusébio, morreu ali um bocadinho de nós todos, enquanto entidade em Portugal, enquanto referência, enquanto... Depois há dentro do jornalismo havia uma frase muito que é: no dia que morreu o Eusébio. Toda a gente pensava nisso. No dia em que morreu o Eusébio. Portanto, é aquele dia que tu, por um lado, não queres que aconteça, não queres estar, se calhar, a trabalhar, pensas muitas vezes quando aquilo acontece, e a verdade é que aquilo aconteceu e estourou-me nas mãos. Eu acordei às 9 da manhã com o Paulo Rosa a ligar-me, a dizer: olha, morreu o Zé. Eu disse: não, morreu o Zé. Tivemos que criar ali em 5 minutos, despachei-me, fui a correr, ele foi disparado para o Estádio da Luz, e a partir daí foi uma sessão contínua. Eu acho que saí do ar às 2 da manhã, às 3 da manhã, já não lembro muito bem. Quando aquilo acabou é que me caiu a ficha, e confesso que foi muito difícil me segurar, e foi terrível, foi um dia terrível, um dia horrível. Qual é que é o momento que mais te arrepia no futebol? Aquele que se passares agora, aquele mais especial, não é? O gol do Éder. O gol do Éder? O gol do Éder há uma situação recorrente. O gol do Éder é especial, é um momento extraordinário e épico. Para mim há sempre um momento que é quando a seleção vai jogar e toca o hino. Eu fico absolutamente arrepiado, tento sempre que puder, onde estiver, tento sempre cantar o hino. E esse é o momento recorrente que me arrepia sempre. E em termos extraordinários, obviamente, o gol do Éder, eu vejo aquilo ainda, cada vez que vejo aquilo dá vontade de festejar por tudo o que foi. Portanto, quando foi o gol do Éder, toda a gente à minha volta, e estava a relação toda da Sport TV, mais do que o gol do Éder, o que se ouviu naquele dia foi: vais a Fátima. Porque eu tive um momento de andinga, que foi quando vi o Éder a aquecer. Se o Portugal ganhar com o gol do Éder, eu vou a pé, e fui. Não que eu seja religioso, não sou.
e portanto ainda teve mais pela questão. E no momento do gol do Éder, obviamente metade da redação estava a gritar gol do Éder e eu estava a dizer vai da fácil. E foi. Pedro, grande abraço. Grande abraço, muito obrigado pelo convite. Espero que tenhas gostado. Gostei muito, muito obrigado. Como é que é, malta? Curtiram o episódio? Vamos falar futebol 10. Não se esqueçam, é subscrever aí o canal em baixo, tem o botãozinho. Mantenham-se em contacto connosco, recebam notificações quando sai um episódio novo. Podem também seguir-nos no Instagram, podem contactar, sempre disponível para falar, sempre disponível para discutir futebol. Eu gosto mesmo de futebol, portanto podem sempre falar connosco no Instagram. E partilhem o site, partilhem o YouTube, metam mais malta a ouvir e vamos garantir que há muita mais malta a ouvir falar futebol e acima de tudo a falar muito de futebol. Vamos falar futebol 10, Rui Pedro Silva, um grandíssimo abraço.